Então, o teste de mecha, ele vai te dar o aval, ele vai falar pra você se você pode ou não pode fazer aquele cabelo. E se não pode, o que tem que ser feito? Daqui a pouco eu vou te falar também. Então, não tenha medo. Faça o teste de mecha, por quê? Porque é o teste de mecha que vai tirar seu medo. É o teste de mecha que ele vai chegar e vai dizer, olha só, o cabelo chega pro teste de mecha, esse é o diálogo dos dois, tá? Durante o teste de mecha. O cabelo chega pro teste de mecha e fala assim, teste de mecha, eu posso ir com calma na descoloração. Eu até posso, mas não posso ficar muito loiro. E o teste de mecha, ele vai me comunicar isso. Uai, Vera, mas como assim? Que conversa doida é essa? Quando eu faço um teste de mecha, a gente terminou, deu lá o tempo, a gente retira e faz a avaliação daquela mecha. Aquela mecha, ela pode nos dizer, ela vai nos dar 3 caminhos, o teste de mecha, ele vai nos dar 3 caminhos. Ele vai dizer se o cabelo passou, ele vai dizer se o cabelo não passou, ou vai dizer também que o cabelo passou, porém, ele vai vir com ressalvas. Como assim, Vera? O teste de mecha, ele vai me dizer, passei, o cabelo passou, Vera, pode fazer a mecha. Ou o teste de mecha vai falar, não passou, procure uma outra saída. Ou ele vai dizer, Vera, passou, mas procure um oxidante mais fraco, procure um loiro, procure uma descoloração mais suave, não coloque esse cabelo tão loiro, porque a gente sabe que é complicado você reservar um horário para sua cliente na sua agenda e essa cliente não passar. Então, por isso que existem as observações. O cabelo sentiu, mas até tal altura de fundo de clareamento ele suporta. Então, o teste de mecha, ele me fala tudo isso. Pasmem. Ele me dá o diagnóstico completo da saúde daquele cabelo. Claro que se a cliente, na conversa que você teve com a cliente chegar e falar, eu fiz progressiva, tem um mês, eu tomei muito banho de piscina, eu tomo banho de piscina todo final de semana, eu fui pra praia, eu não trato o meu cabelo, então tudo isso vai ser identificado no teste de mecha, vai ser confirmado no teste de mecha. E aí você tem as opções para trabalhar com a sua cliente. Ok? Então, a importância é essa. A importância é que sem o teste de mecha eu não tenho segurança para fazer um cabelo. Então, quer ter segurança para fazer o cabelo? O primeiro passo é o teste de mecha. Então, quando você faz o teste de mecha, ele vai te dizer passou, não passou, passou com ressalvas. E aí cabe a você, cabe a nós analisarmos quais são as melhores saídas caso a gente queira fazer esse cabelo. A volumagem do oxidante. Vera, a volumagem do oxidante também conta muito. A gente sabe, eu gosto muito de falar para vocês do diagnóstico capilar. Eu vou fazer uma live sobre o diagnóstico capilar, como montar o diagnóstico capilar. Porque eu sou apaixonada por ele. Apaixonada, porque ele me conta a história, ele me ajuda, ele me diz para onde eu vou, para onde eu não vou. Então, no diagnóstico capilar, eu vou identificar se esse cabelo é grosso, se esse cabelo é fino, se esse cabelo é médio. Eu vou identificar a espessura do fio, se ele é fino, se ele é médio ou se ele é grosso. Então, isso tudo vai me ajudar a ver qual oxidante usar. Então, vamos supor que a gente identificou que é um cabelo fino e que vamos trabalhar um oxidante de 20 volumes. Beleza. Mas aí, eu falo pra vocês, imaginem vocês fazendo um teste de mecha, onde você vai pegar somente uma mecha da cliente com oxidante de 20 volumes. Pense. O tanto que vai demorar para esse cabelo abrir. Quanto tempo você vai perder na montagem desse cabelo? Mais de horas, só no teste de mecha. A gente sabe que quando a gente monta um cabelo por inteiro, a gente tem vários papéis de cabelo, vários papéis alumínios na cabeça. Então aquela junção de papel facilita o aquecimento.
Então, o cabelo descolore mais rápido. Agora, quando você faz o teste de mecha, você só faz uma mechinha. Pensa, só essa mechinha, sem nenhuma fonte de calor em volta, sem nada para ajudar. Demora muito. Então, eu, Vera Lúcia, com o tempo, eu aprendi e eu passei a realizar o teste de mecha com um oxidante de 40 volumes. Na maioria das vezes, eu trabalho, para montar mecha, eu trabalho ou um oxidante de 6%, que é o de 20 volumes, ou um oxidante de 30%, ou perdão, de 9%, que é o de 30 volumes. Então, eu trabalho com um desses dois oxidantes para poder fazer a montagem das mechas. Porém, somente quando eu vou fazer um teste de mecha, eu trabalho com oxidante de 12%, que é 40 volumes. Mas, poxa, Vera, você vai estragar aquele cabelo? Não, não vou. Primeiro porque eu vou ter uma descoloração mais acelerada. E segundo, que eu tenho uma descoloração mais acelerada, o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais tempo na minha descoloração. E tem um detalhe. Se o meu cabelo passou em 40 volumes, se ele passou, ele não reprova em 12, em 30 volumes, 20 volumes, 10 volumes. Então, tudo que for abaixo de 40 tá firme, tá beleza. Claro que eu vou observar que quando eu faço uma descoloração, um teste de mecha com 40 volumes, eu vou marcar o tempo. Então, se é um cabelo fino, eu vou deixar menos tempo, não tem necessidade de eu deixar os 40 minutos. Ah, é uma morena iluminada? Também não tem necessidade de eu deixar os 40 minutos. Ah, é um loirão? O cabelo é grosso? Então vamos marcar 40 minutos. Isso não me impede de, a cada 20 minutos, eu dar uma olhada para ver como que está o desenvolvimento daquele cabelo. Se ele teve alguma reação, se ele não teve alguma reação. Porque o teste de mecha ele serve justamente para isso. Para mostrar se aquele cabelo vai ter uma reação quando entrar em contato com o pó descolorante ou oxidante. Então, o que acontece? Aqui a gente já consegue perceber o seguinte, que se a gente vai fazer uma descoloração e a gente precisa de trabalhar qual volumagem? A gente identificou que a volumagem de 40, ou seja, 12% de peróxido. Então, trabalhando com essa volumagem, eu tenho certeza se o meu cabelo suporta ou não suporta a descoloração. Qual as vantagens? A gente tem uma descoloração daquela mecha mais rápida. A gente consegue testar melhor a estabilidade ou a resistência daquele cabelo. Então, quando a gente trabalha dessa forma, que a gente consegue fazer esse trabalho e tendo essas observações e analisando, a gente consegue entender que o teste de mecha, ele é fundamental para quê? Para nos dar segurança. Então, a gente já identificou uma coisa importante do teste de mecha. A gente já identificou, na verdade, duas coisas importantes do teste de mecha. Para que ele vai nos dizer? Qual vai ser o nosso diálogo? O cabelo ou o cabelo vai passar, ou o cabelo não vai passar, ou o cabelo vai passar, porém ele vai ter algumas ressalvas. Excelente, Vera. Outra coisa que a gente viu que é importante no teste de mecha é que a volumagem ideal que vai nos dar maior segurança é a volumagem de 40 volumes ou 12%. Olha só, estamos começando a construir um teste de mechas. Excelente. Visto tudo isso, a gente vai para o tempo da ação. Vera, tempo da ação. Lembra que eu falei do diagnóstico capilar? No diagnóstico capilar, eu vou saber se o cabelo, eu vou saber a espessura do fio. O cabelo é fino, o cabelo é médio, o cabelo é grosso. No diagnóstico capilar,
no DC, a gente vai saber a espessura do fio, a gente vai saber também a cor desejada. E a gente também vai saber a cor natural. Essas 3 informações são fundamentais para eu determinar o tempo do meu teste de mesh. Ah, Vera, eu tenho por obrigação deixar todo o teste de mesh 40 minutos? Tudo bem que a gente sabe que a combustão que acontece entre o pó descolorante e o OX, ela tem um tempo. E aí, quando esse tempo vence, ele vai perdendo a força e não realiza mais nada. Então a gente sabe que esse prazo ele varia entre 40 minutos e 1 hora. Passou disso, não adianta. A gente vai ter que reativá-lo. Então, quando você vem e faz no diagnóstico capilar, descobre que a cor natural da sua cliente é 5, um exemplo, que a cor que ela quer, a cor desejada é um 7, ponto 7, a gente já identificou que é uma morena iluminada, que a cor natural dela é um 5 e que o fio dela é fino, eu não tenho necessidade de deixar 40 minutos esse pó descolorante agindo. Então eu posso reduzir esse tempo? Com certeza. Então eu posso colocar em média uma morena iluminada, eu posso colocar em média 30 minutos, 20 a 30 minutos eu já tenho a resposta do meu teste de mesh. Isso numa volumagem de 12%. Ah, Vera, beleza, então, e se a gente vê o seguinte, que minha cliente, ela não quer, Vera, um moreno iluminado. No diagnóstico dela, a gente identificou no diagnóstico dela que a cor natural dela é 5, continua. O fio é médio, que é o que a gente chama de... A espessura dela é médio do cabelo. E a cor desejada da minha cliente é um 10,21. Eita, Vera. Ou eu vou ter que levar esse cabelo aqui no 10, eu vou ter que ter um fundo de clareamento alto aqui, né? A gente vai ter que ter um amarelinho, bem clarinho o fundo de clareamento. Então, eu sei que eu vou ter que forçar esse cabelo um pouco mais, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar o quê? Eu vou ter que trabalhar um oxidante de 40 volumes, porém o meu tempo, já que eu sei que eu preciso de um loiro, vamos colocar um loiro pérola. Já que é um loiro pérola, então eu vou precisar de no mínimo aqui de 40 a 60 minutos para esse teste de mesh. Menos que isso, eu não vou conseguir saber se o cabelo está resistente ou não. E aí é onde eu falo, durante esse tempo, você tem por obrigação observar como é que está o desenvolvimento da descoloração nessa mecha. Fui só olhar para ver se está tudo ok. Então, o tempo de descoloração é fundamental. Então, eu tô lá, descolorindo um cabelo. Ele está indo lentamente. Mas aí quando eu chego lá, deu 10 minutos, 15 minutos, eu olhei e eu falei assim, caramba. Sabe quando o cabelo começa a dar água e você vê aquele papel esquentando? E ele vai começando a dar água. Com 20 minutos isso está acontecendo. A gente tem esse cabelo tem uma chance muito grande de não passar no teste de mesh. Provavelmente esse cabelo é algum componente que está nesse cabelo teve reação química com pó descolorante. Então o que acontece? Pode ser que tinha algum metal, ela pode ter tomado banho de piscina, ela pode ter algum cobre no cabelo dela, pode ter tido algum resíduo de algum creme, muito silicone, e aí ele foi e teve uma reação com o pó descolorante. Pode ser que ela fez uma progressiva recentemente e também teve uma reação com o pó descolorante. Então,
tudo isso acontece durante. Então, às vezes, com 20 minutos, você já consegue identificar se aquele cabelo passa ou não passa no teste de mecha. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui? A gente já viu, então, a importância, a volumagem, o tempo da ação. Vamos ver, depois a gente volta nesse. Vamos ver a espessura da mecha. Gente, eu vou falar pra vocês. Tem gente... Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é uma vontade muito grande de terminar. Ou é... eu não sei. Mas na hora de montar um cabelo, faz mechas grossas demais. Então, assim, fazer mechas grossas demais tem suas consequências que a gente vai falar numa outra live, porque esse não é o nosso objetivo. A gente está aqui para saber as consequências de uma mecha grossa no teste de mecha. Então, a gente tem aqui a nossa companheira e eu tenho o teste de mecha. Eu vou pegar aqui para fazer o teste de mecha. Vou fazer o teste de mecha em uma mecha. Porém, olha só. Tem gente que pega uma mecha assim, ó. Olha só. Essa mecha, ela tem praticamente um dedo. Ela tem praticamente um dedo de espessura. Tem necessidade de eu fazer um teste de mecha numa mecha grossa desse jeito? Não tem. Não tem. Por quê? Vera, o que vai acontecer? Seu tempo que poderia ser de 40 minutos, ele vai passar para 1h50, 2 horas de teste de mecha no mínimo. Você corre o risco que todo mundo sabe quando se utiliza uma mecha grossa, de não ter uma distribuição uniforme do pó descolorante naquela mecha. E sem dizer que uma mecha grossa demais, como teste de mecha, você não sabe o desenho de mecha que você vai criar. Então, essa mecha grossa, ela pode ter um destaque muito grande no seu desenho de mecha. Você já parou para pensar? Então, ela pode ter um desenho ela pode ter uma consequência muito grande no seu teste de mecha. Ela pode atrapalhar todo o seu desenho. Então, qual é a espessura, Vera? Uma mecha que eu chamo de código de barra. Essa mecha código de barra é nossa amiga. É nossa amiga quando a gente quer fazer uma raiz nascendo do crânio, para não manchar, para não ter o pezinho laranja. Então, essa mecha código de barra, ela é assim, ela é a nossa queridinha. Ela é a nossa queridinha porque o resultado é fantástico. Eu vou pegar uma mecha código de barra. Como assim, Vera, código de barra? Olha só, você coloca aqui na sua mão, a impressão que você tem é que é um monte de códigozinho de barra. Então, com essa mecha, eu posso dar um leve eriçado. Por que, Vera, eu vou dar um leve eriçado? Porque eu não quero essa mecha tão marcada lá no pezinho da minha raiz. Eu quero uma raiz mais natural. Então, eu vou fazer o eriçado. Olha só. Código de barra. E aí, eu posso fazer o meu teste de mecha. Então, essa é a espessura ideal para a gente fazer o teste de mecha. Então, qual é, Vera? A espessura ideal, vamos colocar aqui, porque são tudo nomenclaturas que eu utilizo para a construção do meu desenho. Então, você sabe que aqui comigo, quando a gente ouvir o termo código de barras, a gente vai entender que é uma mecha muito, mas muito fina. Então, a mecha, essa é a espessura de uma mecha para a gente poder fazer o que, Vera? Para a gente poder fazer a descoloração do teste de mecha. E por último, a posição. Eu preciso ter... gente, deixa eu falar uma coisa. A cliente vai chegar em você e vai falar assim, eu não quero que essa mecha apareça. Então, faz essa mecha pra mim aqui na minha nuca. Porque se não passar, eu tô com ela escondida. Olha só, lá na nuca. Mas pensem comigo.
aqui na parte de baixo do cabelo, olha o tanto de cabelo que eu tenho por cima. Primeiro, esse cabelo ele não tem contato com o sol, ele tá super protegido. Então, a saúde dele já é melhor. Se você pegar nos seus cabelos aqui por dentro, você vai ver que a saúde dele é melhor. Então, o teste de mecha, não tem como eu fazer um teste de mecha na minha nuca. É um cabelo mais resistente. É um cabelo, se eu faço aqui, bem nessa parte aqui da nuca, ou então da hospital, é uma parte muito resistente. Ele vai passar. Se ele não passar, você pode ter certeza, esse cabelo é porque ele precisa mesmo de um socorro muito grande. Porque caso contrário, não tem como. Então, Vera, onde eu posso fazer essa mecha? Aqui, no ápice, não tem como a gente fazer. Por quê? Porque ela não vai se esconder. Então, a gente faz ela na parental. Ou a parental esquerda ou a parental direita. Aqui, bem aqui. Então, eu pego aqui, ó, a minha mecha e com certeza, ó, eu crio. Então, eu vou fazer ela na parental. Mas aí você fala, Vera, eu faço só uma mecha? Nesse lado, sim, somente uma mecha, porque você já vai saber. Mas aí, quando a gente vem, montei essa mecha, é interessante eu vir para temporal e fazer também uma mecha na minha lateral. Não aqui no topo da cliente, mas aqui, ó. Mecha código de barra nesse pedaço. Então aqui eu consigo fazer tranquilamente uma outra mecha aqui e outra mecha do outro lado. Mas por que isso, Vera? Porque você consegue identificar a saúde do cabelo em vários pontos da cabeça, não somente em um. Não somente de um lado, não somente de uma parte. E se a gente tiver algum problema aqui na frente, eu poderia ter identificado se eu tivesse feito o teste de mecha. Então, o que acontece? A posição do teste de mecha é interessante que ela aconteça onde, Vera? A gente vai fazer ela na parental. E também na temporal. E quantas? De 2 a 3 testes. Então, a gente vai fazer o teste de mecha assim. Ou a gente faz ela, a gente vai fazer na temporal, ó, lembra? Têmpora. Então, a gente vai fazer ou aqui na esquerda ou na têmpora direita e também aqui, ó, na parental. Não aqui no ápice e nem aqui na nuca, mas aqui no intermediário. Então, eu posso estar fazendo o teste de mecha, posso fazer 3 sem problema algum. Então, eu vou pegar aqui só um exemplo para vocês de como a gente faria o teste de mecha. Essa daqui é a nossa amiga, nossa cliente. Ela quer fazer um cabelo bem claro, tá? Ele quer fazer um loiro baunilha. E aí a gente vem aqui, ó, onde que eu venho? Eu venho na temporal dela e faço aquilo que a gente tinha combinado, os detalhes que a gente já viu. Primeiro, a mecha ela precisa ser de código de barra, ela pode ter ali de 3 dedos, uma mecha tranquilo. Olha só, uma mecha de código de barra, lembra? Mecha que a gente consegue ver a transparência. Código de barra e ó, olha aqui. Eu vou eriçar porque eu quero a minha mechinha lá no pezinho. Não quero ela no pé, eu quero uma naturalidade na minha raiz. Pessoal, outra coisa importante. Vera, e qual a proporção que eu faço da minha mistura? É o seguinte, cada pó descolorante, cada marca tem a sua proporção. Então, a maioria delas, para uma descoloração de mecha, ela trabalha com 1:2. Ou seja, você vai pegar um copinho, não tem os copinhos? Um copinho de pó para 2 de
de OX. Mas eu sempre falo que a forma melhor de você trabalhar é na balança. Então, vamos supor, você vai precisar para um teste de mecha, olha o desperdício, viu? 15 gramas é suficiente. Então, eu peguei ali 15 gramas de pó, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 15 gramas de pó e é 1:2, então vai ser 15 gramas de pó e 30 gramas de oxidante, de 12%. Preparei a mistura e aí o que eu faço? Trabalho a aplicação. Tá aqui. Trabalho a aplicação. Trabalhando aqui, ó. Pego a aplicação. Venho aqui, distribuo de uma forma homogênea. O pente aqui vai sair, mas não tem problema. Distribuo de uma forma homogênea. Espalho bastante, porque eu preciso ter uma cobertura 100% da minha mecha. Olha só, tá aqui. Meu primeiro teste de mecha. E aí eu venho aqui na parte também da minha têmpora, da minha parental. A têmpora tá lá na frente. Eu venho aqui na minha parental, de preferência. Opa! Venho aqui. Código de barra novamente na minha mecha. E lembra que a gente tem uma mecha bem... Gente, é por isso que eu falo pra vocês, nós vamos conversar ainda sobre os nossos auxiliares. Então, aqui ó, vamos colocar aqui, vamos contratar um auxiliar temporário. Ó, esse é nosso auxiliar temporário. Então, eu venho aqui e faço o segundo teste de mecha na parental. Olha só. Vou trabalhar esse teste do mesmo jeito que eu fiz o outro. Ó. Não preciso deixar muito pó, tá bom? No pezinho lá daquela mecha. A gente faz uma limpeza para não correr risco da gente ter uma raiz manchada. Então eu tiro lá em cima o excesso. E aqui, ó, a gente vem mais uma mechinha preparada. E por último, aqui na têmpora, novamente, só que agora a gente vai para a têmpora direita. A gente vai fazer a nossa outra mechinha. Lembrem-se, um código de barra, tranquilo. Código de barra. Mechinha bem fina, pra gente não ter problema com relação à descoloração. Mais uma mechinha aqui. Olha só, travei, apliquei, espalhei bastante, ó. E lembre-se, aqui em cima não tem necessidade da gente colocar até o pé e deixar muito produto aqui, tá? Desde que tenha uma cobertura bacana e eu tiro os excessos.
aqui, ó. Tá vendo? Então, dessa forma, a gente conseguiu montar o teste de mecha da cliente. E é aquilo que eu falei, a nossa cliente, ela quer um loirão, ela quer um 1021. A gente daqui 20 minutinhos vem dar uma olhadinha pra ver se tá tudo ok, tudo conforme. O teste de mecha, pessoal, ele tem essa importância. E aí é aquilo que a gente tinha conversado. Vamos supor que você está fazendo um teste de mecha e aí esse teste de mecha deu nosso tempo, a gente avaliou, identificou que esse cabelo não passou no teste. E aí eu falo para vocês, a gente tem que usar o teste de mecha ao nosso favor. Caracas, Vera, mas poxa, o teste de mecha da minha cliente não passou. Aí eu já vou pensar, vou ficar com minha agenda, com um buraco na minha agenda. Não é verdade? Quantas pessoas, quantos cabeleireiros não reprovam o cabelo com medo de ficar sem aquela cliente, sem aquele faturamento daquele dia? Então, eu tenho que, a partir de agora, ter a consciência que um cabelo que passa no teste de mecha, ele é propaganda ambulante do nosso trabalho. Primeiro porque a cliente vai perceber que você se preocupa com a saúde do cabelo dela. E segundo, a chance daquele desenho de mecha dar errado é muito pequena. Então, você vai sentir muito mais segurança ao fazer o desenho de mecha. E aí eu falo pra vocês o seguinte, a cliente não passou no teste de mecha, não sente e chora na cadeira, não se desespera. Se não deu certo, é porque deu certo. Uma outra saída temos que fazer. Se não deu certo, é porque talvez você teria problemas lá na frente. Então aproveite a oportunidade, sente com a sua cliente e seja sincero, seja verdadeiro. Olha, o seu cabelo não passou no teste de mecha. Porque eu vou falar pra vocês quais os motivos que reprovam o cabelo no teste de mecha. O principal dos motivos, se ele não passou, é porque ele não tem resistência. Se o cabelo não passou no teste de mecha, é porque esse cabelo, ele não está o quê? Preparado para poder passar no teste. Ele não está preparado para poder o quê? A cliente fazer as mechas. Então, o que nós vamos fazer? O que a gente tem que fazer quando o cabelo ele é reprovado no teste de mecha? Eu simplesmente tenho que chegar e fazer o seguinte, o cabelo não passou no teste de mecha. Não passou. Por que ele não passou? Eu tenho que agora analisar. Eu vou pegar o meu diagnóstico capilar, vou pegar o diagnóstico capilar da cliente e ela vai me dizer, ele vai me dizer por que aquele cabelo não passou. Ele não passou por quê? Porque ele tá fraco. Na hora lá eu vi que ele ficou muito elástico. Se ele ficou elástico, faltou resistência. E se faltou resistência, faltou o que naquele cabelo? Proteína. Quais são uma das principais proteínas que todo mundo conhece, todo cabeleireiro conhece? A queratina, a cisteína. Então o que a gente tem que fazer? Trabalhar tratamentos que reponham as proteínas nesse cabelo. Porque aí dessa forma você vai conseguir preparar, você vai conseguir fortalecer aquele cabelo para você poder fazer o teste de mecha. Então, se o cabelo não passou, provavelmente está faltando o quê? Uma das causas é a falta de proteína. Outra causa, o que pode estar causando essa falta de proteína, a gente sabe muito bem que é a nossa amiga, a nossa querida, progressiva. Outra coisa também que pode estar causando a falta de proteína é o quê? Cuidados em casa, cuidados semanais. É aquela cliente que não hidrata o cabelo de forma alguma. A gente tem aquela cliente que a gente tem aquela cliente que não hidrata o cabelo de forma alguma. Esse cabelo vai passar no teste de mecha? É muito raro. Já reprovei cabelos virgem no teste de mecha. Tem cliente que só lava e condiciona, lava e condiciona, lava e condiciona. Tem outras que nem condiciona, só lava, porque diz que cabelo oleoso não pode usar condicionador. Me fala se esse cabelo vai passar, qual a chance desse cabelo passar no teste de mecha? Não é? Nenhuma. Mínima. A cliente que fez progressiva
A progressiva causa, ela cria uma película protetora, né, um cimento em volta da cutícula daquele fio, e nada entra dentro do córtex, nada entra lá dentro para fazer o tratamento. A progressiva impede. E aí a chance, e outra coisa, ela causa, ela cria essa proteção, e para os agentes de descoloração penetrar dentro do córtex e começar a quebrar, para quebrar os pigmentos, para poder revelar o fundo de clareamento, ele não consegue. Ele não tem força. Vocês podem perceber que cabelos com progressiva recente, é muito difícil ele chegar ao fundo de clareamento 10, amarelinho. Não chega. Por quê? Porque a progressiva impede a descoloração de agir. Então esse cabelo ele vai ficar amarelo. Amarelo, literalmente. Gema de ovo, praticamente, o fundo de clareamento dele. Ele não vai ter força para ir. Se ele for, ele quebra. Ele fica sensível. Então, as causas para um cabelo reprovar no teste de mecha são essas. E aí você fala o seguinte: poxa, o teste de mecha, a proteína, eu tenho que repor. Então você tem que ter essa conversa com sua cliente, Você tem que chegar nela e falar: olha, cliente, o seu cabelo não passou no teste de mecha, você identificou. Quando você mostra para a cliente ali o resultado e ela vê que aquele cabelo sensibilizou, ela não quer. Ela não vai arriscar o cabelo dela. E quando você mostra para ela que ele não passou porque falta tratamento, porque falta proteína, porque faltam os nutrientes, e você fala para ela que vai cuidar disso, propõe a ela cuidar, ela aceita. Ela aceita. Mas para isso você tem que ter conhecimento, você tem que entender, você tem que conseguir passar para ela e explicar que o cabelo dela não passou no teste de mecha porque falta alguma coisa. E que você, com tratamentos específicos, vai devolver isso que está faltando. E aí é onde você tem a oportunidade de oferecer para a sua cliente um cronograma capilar, onde ela vai toda semana no seu salão fazer o tratamento que você indicar para ela. E aí me fala, a sua agenda teve um buraco? O seu financeiro teve um buraco? Não. E qual é a chance de você pegar agora um cabelo cuidado, tratado, para fazer o teste de mecha? Muito grande. A chance desse cabelo passar aumenta. Então, a partir de hoje, eu não quero que a cliente chega, igual tem muitos colegas que chegam e falam: seu cabelo não passou no teste, tá? Vai pra casa, cuida, daqui 3 meses você volta. Ela sentou na sua cadeira porque ela confia em você. E se ela confia em você, por que não você usar do seu conhecimento para indicar para ela um tratamento? Não adianta eu só falar para ela, não passou, e não dizer as causas e não propor uma solução. Poxa, quem é que gosta de receber um não? Olha, Vera, eu fui ali, vamos supor um exemplo, fui tirar minha carteira. A gente sabe que quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente tem as aulas teóricas e tem as práticas. Você fez aquele tanto de aula prática e você vai pro famoso teste, né? Onde todo mundo treina. E aí, quando você faz aquilo e você é reprovado, o que o instrutor fala pra você? O que a autoescola fala de cara? Se você não passou é porque você não está preparado. Se você não está preparado, você precisa fazer mais 10 aulas, mais 5 aulas. E você vai fazer. Agora, já pensou se a autoescola chega e fala: você foi reprovado, tá? Agora você vai, pensa, dá uma estudada de novo, e aí daqui a um mês você volta. Não é assim. Ela propõe a solução. Não passou por causa disso, porque você não está preparado. E por você não estar preparado, você precisa fazer mais 5 aulas. Todo mundo faz. Então, se o cabelo da sua cliente não passou, é porque ele não está preparado. E para ele ficar preparado, você precisa oferecer para ela o tratamento e fazer com que ela faça esse tratamento. De 10 clientes, 8 fecham com você o tratamento. Então, a partir de hoje, chega de negar a cliente, mandar para casa, chega de não fazer teste de mecha, chega de não ter segurança ao montar um cabelo.
Combinado? Então, existem uns casos, por exemplo, que a cliente, igual eu sempre, nossa Vera, mas você sempre fez teste de mecha? Não. No começo eu não fazia teste de mecha. E eu queria muito alguém que tivesse me falado isso que eu tô falando pra quem tá começando. Faça teste de mecha, porque eu tenho certeza que eu ia ter reduzido uma parte da minha dor de cabeça. Eu já tive cliente que quando foi que eu decidi fazer o teste de mecha? Eu tive uma cliente que eu fazia o cabelo dela, eu já tinha feito o cabelo dela 4 vezes, eu tava indo pra 5ª vez fazer o cabelo dela. Ela tinha um cabelo, uma raiz natural 7. O cabelo dela ficava, meu Deus, lindo, que ela gostava daquele loiro bem claro. E toda vez dava certo. E aí um belo dia, ela chegou no salão pra fazer as mechas, né? Eu já tava querendo começar a fazer teste, propus a ela falou assim, não, vamos fazer teste de mecha não. Já é a 5ª vez que você faz meu cabelo. Beleza, fui fazer o teste de mecha dessa cliente. Fui fazer o cabelo sem o teste de mecha. E o cabelo dela, pensa, uma raiz 7, pra chegar no fundo de clareamento 10, é 3 casas, é um pulo. E sempre foi assim. Então montei atrás, montei frente, tudo e fui lá. Chegou a hora de pegar esse cabelo e analisar e ver, já começar a tirar as mechas. Eu terminava de montar, eu já ia. Quando eu terminei de montar o cabelo dessa cliente e eu cheguei lá, na primeira mecha, que eu olho o cabelo dela tá ferrugem. Gente, literalmente, ferrugem. Pasmem, ferrugem. Eu fiquei, eu entrei em estado assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, Senhor? Abri outra mecha, tudo da mesma cor. O cabelo dela não ia pra frente. Não ia pra frente. E eu chamei ela, porque não adianta eu chegar e falar pra ela que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. Pra que eu vou mentir? Então eu cheguei, sentei com ela e chamei e falei, seu cabelo não tá abrindo, seu cabelo tá ferrugem, o que aconteceu? Me fala o que você fez. Isso nunca aconteceu no seu cabelo. Nunca aconteceu. Aí ela falou assim, Vera, eu não faço nada, eu não fiz nada. Eu continuo usando as mesmas coisas, não fiz progressivo, não fiz nada. Meu Deus, gente, o que aconteceu com esse cabelo? E aquilo ali foi uma pulga. E eu precisava, testei a resistência do cabelo, tava ok, reapliquei, fiz o repasse, abri mecha por mecha, repassei pro cabelo clarear um pouco mais. E aí, deu tempo, foi pro lavatório, as minhas assistentes foram conversar com ela. E conversando pra cá, conversa vai, conversa vem. Aí ela falou assim, eu esqueci de falar com vocês, mas tem um produto que tem, desde a última mecha eu passei a usar, porque ele dá uma emoliência no meu cabelo, deixa o meu cabelo super saudável, a impressão que eu tenho é que o meu cabelo já fica domadinho, sai de chuveiro. Ou seja, tinha 3 meses, né, da última mecha, que ela vinha usando esse produto no cabelo dela. E esse produto, ele tinha uma ação condicionante extrema. Era um alisamento gradativo. Só que ele estava oculto, ele não vinha falando isso. É um alisamento gradativo, não, mas a gente já conhece o produto, já sabe o que ele faz. Vai ver a descrição, ele causa isso, essa sensação de maciez, essa sensação de alisamento, cabelo domado, comportado. E aí ela falou, desde a última mecha que eu tô usando ele todos os dias. Porque eu lavo meu cabelo, Vera, diariamente. Então todo dia eu lavo. Aí eu falei assim, nossa senhora, foi ele. Agora pergunto, se eu tivesse feito um teste de mecha, eu não teria identificado? Com certeza. Com certeza. Porque um cabelo que abre muito rápido, com 20 minutos eu ia olhar, o cabelo ia estar ainda marrom, ferrugem, eu ia falar, tem alguma coisa errada. Eu ia abrir a outra mecha do mesmo jeito, a outra mecha do mesmo jeito. 3 mechas me falando a mesma coisa. Tinha condições de eu fazer aquele cabelo? De jeito nenhum. Eu ia conversar com ela, descobrir o que ela estava usando, ia entrar